Nós estamos numa série de mensagens chamada Desigrejei-me. Cansei da igreja, estou fora da igreja. Não dá mais esse negócio de igreja para mim. E na primeira mensagem, nós falamos um pouquinho da tese dos desigrejados. Eu desigrejei porque eu não acredito mais na instituição. E aí a gente trabalhou um pouquinho essa temática. A segunda mensagem foi: desigrejei-me porque na igreja só tem gente hipócrita. E aí a gente também trabalhou um pouquinho essa tese dos desigrejados. E hoje, a tese dos desigrejados que eu busco conversar e tentar responder, e tentar pensar um pouquinho sobre ela é a seguinte: eu desigrejei porque eu sou ocupado demais para ir à igreja. Eu não tenho tempo para ir na igreja. E aí o tempo que me sobra, eu estou tão cansado, estou tão cansada, que aí eu não vou. E quando eu tenho tempo para ir, porque afinal de contas, minha agenda é super lotada, não dá para ir à igreja. Então, a gente vai tentar responder um pouquinho a essa tese. Desigrejei-me porque sou ocupado demais. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículos de 19 a 25. Hebreus capítulo 10, versículos de 19 a 25. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra aberta, ela é espada, e eu peço que o Teu Santo Espírito conduza o entendimento e a emoção do nosso ser e tudo aquilo que nós somos para compreendermos o que esse texto tem para revelar para nós essa noite. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida na exposição desse texto e que o Senhor também tenha misericórdia daqueles que irão ouvir, de modo que eu que falo e aqueles que ouvem, aconteça o mesmo milagre em nós, o milagre do discernimento da Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado e que a Tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hebreus capítulo 10, versículos de 19 a 25, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Nós somos a geração dos ocupados demais.
A nossa geração é a geração de gente extremamente ocupada. Parece que 24 horas por dia não dá conta de tanta demanda que a gente tem para resolver em um dia. E eu tenho a impressão de que estar ocupado gera um status de importância. Aquele negócio que uma agenda extremamente repleta de compromissos mostra um pouquinho o quanto que essa pessoa pode ser valorosa. Imagina conversar com uma pessoa que não tem tempo, e aí ela encontra um tempo na agenda para mim, ela encontra um tempo na agenda para você. Poxa, essa pessoa é muito importante, ela não tem tempo para ninguém, mas achou um tempinho para nós. Por isso, na nossa geração, estar ocupado é sinal de importância, status. O desdobramento desse estar muito ocupado é grande. Pais que já não têm mais tempo para os seus filhos, filhos que também já não têm tempo para os seus pais, cônjuges que também já não têm mais tempo um para o outro, amigos que também não conseguem mais ter tempo um para o outro porque precisam pensar em estudar para passar no concurso. E claro, a igreja entra no pacote. Não há mais tempo de estar na igreja, servindo a Deus e também servindo as pessoas. Kevin DeYoung, ele disse algo fantástico sobre nós estarmos ocupados. Kevin DeYoung diz o seguinte, que o estar ocupado não é um problema de agenda, mas é um problema de cabeça. Estar ocupado não é um problema de agenda, é um problema de cabeça. E ele tem razão. Porque, para o Kevin DeYoung, estar ocupado é um modo como você se relaciona no seu coração e na sua mente com todas as tarefas que você tem para fazer no dia. E ele diz o seguinte, olha, é mais ou menos o seguinte, não é diminuir as tarefas do dia a dia. A questão toda não é diminuir a tarefa, mas é a gente diminuir a poluição da mente que impede a gente de fazer outras coisas. Quando a gente fala de estar ocupado, a gente diz assim, não, eu preciso eliminar algumas coisas na minha vida. Eu mesmo disse isso essa semana. Meu Deus do céu, onde é que eu preciso, o que eu corto aqui? E aí é como se Deus vai dando umas cutucadas na gente, né? Porque preparar uma mensagem sobre essa é uma resposta à minha própria oração. E aí, eu estou lá, nossa, eu tenho que preparar o sermão. Beleza, eu tenho que preparar essa mensagem, mas eu tenho que atender a fulano de tal, a tal hora. Aí eu tenho que fazer uma visita ali, mas eu tenho também que preparar uma aula lá para o Mackenzie, eu tenho uma reunião de pais ali, eu tenho que atender uma outra pessoa, mas eu tenho que estudar um pouquinho de outra coisa. Meu Deus, e aí no meio disso tudo, o que acontece? O celular vibra, o telefone toca, eu saio para tomar um cafezinho, saio para conversar com alguém. É importante tudo isso, mas eu descubro o quê? Que entre uma tarefa e outra, o problema não é a tarefa, o problema é o que polui a minha mente, que me tira da tarefa. Entre uma coisa e outra, deixa eu ver se alguém mandou um zap aqui para mim. Olha, entre uma coisa e outra, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Globoesporte.com. Que ninguém é de ferro. E a nossa percepção de estar ocupado vai mudando. Vai mudando também. Por exemplo, quando eu era solteiro, seminarista, eu dizia assim, eu sou ocupado demais. Tenho teologia sistemática para estudar, eu tenho exegese para preparar, eu tenho que pensar no meu tema de monografia, eu tenho que trabalhar os finais de semana numa igreja, eu sou ocupado demais. Aí quando eu fui ordenado e fiquei responsável por uma comunidade que no início, antes de ser ordenado, né,
que eu fui ordenado para vir para cá. Quando eu fui licenciado e fiquei lá com uma comunidade, numa igreja que tinha cerca de 26 pessoas no primeiro culto. 26 pessoas, eu lembro que eu contei. E aí era sermão, era um luto que eu estava vivendo. Eu visitei o povo em 15 dias, eu visitei todo mundo. Eu falei, gente, eu sou mais ocupado do que quando eu era seminarista. Não estou dando conta não dessa igreja, não estou dando conta. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Aí eu fui ordenado e vim para cá. Aí eu casei. Quando eu casei, falei, não, peraí. Meu conceito de ocupação mudou. Agora eu estou aqui em Brasília, a igreja é maior, é um pouco maior. Beleza, eu estou como auxiliar, ó, que bacana. Porque ser pastor auxiliar é uma beleza. Você faz as coisas, você não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade cai no titular. Se vira aí, meu filho. O problema é seu. Mas agora eu tenho uma mulher que está do meu lado, que eu tenho que suprir as expectativas totais dela. E você que é homem sabe que é muito fácil suprir a expectativa de mulher. E só em pensar em suprir as expectativas da Diana, eu dizia assim, meu Deus, eu sou o cara mais ocupado do mundo. Até que vieram as gêmeas, Lavínia. Aí quando vieram a Lavínia e a Liege, eu falei, não, agora sim eu sou um cara ocupado. Até que depois eu decidi fazer o tal de mestrado. E aí eu tinha que escrever a minha dissertação. E entre choros e fraldas, mulher, igreja, nessa época eu já era pastor titular da igreja, e a dissertação, e literatura, e visita, aí eu falei, não, agora eu vou entrar, agora vai dar tilt, agora eu bato as botas mesmo, não vai ter jeito. Eu sou o cara mais ocupado, até que veio a Paola. E a minha mulher me enganou. Veio a Paola. E aí, juntamente com a Paola, com o ministério, a igreja começou a responder. Obviamente, que maravilha, a igreja também começou a crescer. E quando a igreja cresce, aumenta-se diretamente proporcional. A igreja cresce, aumenta-se as demandas. Teve um maldoso que falou problema aí. Não, vocês não dão um problema. E aí eu comecei a dizer, meu Deus, eu tenho 3 filhas, eu tenho 4 mulheres na minha casa, eu sou o cara mais ocupado do mundo. Eu tenho a igreja, eu dou aula no Mackenzie. Meu Deus, eu não vou dar conta disso. Então, eu estou pensando o que é que vai acontecer comigo daqui a uns 5 anos, que se minha visão de ocupação e de ser ocupado muda, então daqui a 5 anos eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar mais velho, Senhor. Não é? Vou estar mais velho, eu preciso tirar o pé. Então, perceba que sempre vai ter uma coisa a mais na nossa vida. E sabe por que sempre vai ter uma coisa a mais? Porque a vida ela é dinâmica. Ela gira, ela gira, ela gira. E aí o problema não é aquilo que você está fazendo. E eu concordo com o Kevin DeYoung, quando ele diz que o problema de estarmos ocupados não está relacionado com a nossa agenda, mas está relacionado com a nossa cabeça, como é que nós nos relacionamos com todas as tarefas que a gente tem para fazer. E você quer ver como esse negócio de estar ocupado é uma coisa de cabeça? Porque no meio de tanta coisa para se fazer, eu sempre acho um jeitinho para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Sempre dou uma escapadinha, sempre encontro um irmãozinho que me chama para jogar um futebol, e aí eu dou um jeito de ir. Sempre dou um jeito de fazer alguma coisa que eu gosto. E não sou eu. Nós sempre achamos um espacinho no meio das nossas ocupações para a gente desestressar, desopilar a mente e fazer uma coisa que a gente gosta de fazer. A gente sempre pode estar ocupado, mas aquela coisinha que a gente gosta de fazer, a gente consegue fazer. E é nesse caso que estar ocupado é mais uma desculpa para a gente não se envolver com aquilo que é chato. Tudo aquilo que é chato, primeira desculpa que a gente dá, eu estou ocupado, não tenho tempo para isso. Ou nós vamos dizer que nós estamos muito ocupados, não é porque aquilo é chato, é simplesmente porque aquilo não tem grande relevância e grande importância na minha vida. E aí, no meu grau de prioridades,
Se aquilo não for importante, fica para o final da lista. Se fica para o final da lista, não é importante para mim, eu estou ocupado demais para fazer aquilo. Para os que deixaram a igreja, pelas suas grandes ocupações, existe um certo discurso meio tácito, a galera às vezes não fala, tem gente que fala, mas é meio tácito, que diz o seguinte, que eu não preciso de ir à igreja para buscar a Deus. Porque como eu sou uma pessoa muito ocupada, eu faço isso enquanto eu estou dirigindo até o meu trabalho, eu faço isso no metrô, eu faço isso no banheiro do trabalho, eu faço isso no meu quarto. Então eu não preciso estar envolvido com uma comunidade, eu não preciso estar envolvido com uma igreja. E aí o que é que se resulta? É que ir à igreja se tornou obsoleto. Esse negócio de ir à igreja é para gente extremamente religiosa, caxias demais na religião. E é interessante porque esse pessoal usa desse discurso, eles fazem um discurso eles querem se livrar de Deus usando Deus. Para se livrar de Deus, eles usam o próprio discurso de Deus, distorcendo a palavra de Deus. E aí a gente sabe quem é que distorce muito bem a palavra de Deus, que está lá em Gênesis, a grande serpente enganando e distorcendo a palavra de Deus para enganar a mulher e o homem. Eu quero ser categórico com você aqui. Um cristão que está vinculado com Jesus, com sinceridade de vida, inevitavelmente estará vinculado a uma igreja. Um cristão que seja sincero, e um cristão que seja discípulo de Jesus, inevitavelmente ele estará vinculado a uma comunidade e vinculado a uma igreja. E para isso basta a gente ler a Bíblia, porque a gente vai encontrar inúmeras verdades sobre esse contexto. E eu escolhi o texto de Hebreus para a gente descobrir junto como que a igreja deve ser vista e avaliada no meio de tanta ocupação que a gente tem na vida e no dia a dia. Qual é a importância que a igreja deve ter, ou qual é a importância que a igreja tem, à medida que a nossa agenda vai se abarrotando de coisa e a gente vai se tornando mais importante à medida que mais ocupado a gente fica. Porque, como eu falei, imagine, alguém liga para você, você não está fazendo nada, você está vendo televisão, sessão da tarde, mas ligou alguém para você, aí a pessoa diz, está ocupado? Você, não, tudo bem, eu estou podendo falar agora rapidinho. Você não pode dizer, não, agora estou tranquilão, estou tranquilo, não estou fazendo nada, estou com os pés em cima do sofá. Não, estou podendo falar rapidinho, estou um pouquinho aqui, não, pode falar. Porque ninguém parece que quer assumir que está livre. Ninguém pode estar livre, ninguém pode mostrar que está de folga, que está atendendo o celular de chinelo de dedo, de bermuda, camisa regata e ficar tranquilo. Não, estou aqui passeando, pode falar, querido, estou de boa. Não, estou sempre, não, agora estou um pouquinho ocupado, mas dá para te atender. Como é que a igreja, ou qual é a importância da igreja no meio de tanta ocupação que a gente tem no nosso dia a dia? E a construção do argumento no texto aqui em Hebreus é fantástico. O modo como o autor dos Hebreus escreve aqui, constrói o seu raciocínio, é fantástico. O texto começa no versículo 19, falando sobre a entrada que nós temos na nossa relação com Deus por meio de Jesus. A única entrada que nós temos para nos relacionarmos com Deus é Jesus. Ele é a entrada. O texto diz, temos que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pastor, o que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era um lugar onde o sumo sacerdote poderia entrar, lá no Antigo Testamento, poderia entrar uma vez ao ano para representar
o povo diante de Deus, o Santo dos Santos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá. O texto está dizendo, nós temos que ter intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ou seja, qual é a construção do raciocínio aqui? Nós entramos na presença de Deus, não porque a gente nasceu na igreja. Nós entramos na presença de Deus, não é porque a gente é bonzinho. E também a gente não deixa de entrar na presença de Deus porque nós somos pecadores, ou porque a gente errou feio na vida. Não, nós só entramos na presença de Deus pelo sangue de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Quando nós entendemos que pelo sangue de Jesus nós entramos na presença de Deus, nesse lugar chamado Santo dos Santos, o que é que Jesus fez? Jesus nos colocou no lugar do sumo sacerdote. Mas eu sou o sumo sacerdote para apresentar você diante de Deus? Bom, eu posso orar por você. Mas é como se eu me tornasse o sumo sacerdote de mim mesmo. Jesus me colocou nesse lugar de intimidade com Deus. Nós temos acesso a Deus todos os dias. Quantas vezes a gente quiser, a gente entra e sai, entra e sai. É por isso que no versículo 20, o texto diz que esse é um novo e vivo caminho. Porque não é um caminho de religião, um caminho enquadrado, um caminho morto, um caminho apático, anêmico. Não, esse é um caminho novo. É novo porque antes só podia entrar um. Agora, pelo sangue de Jesus, todo mundo pode entrar. Pelo sangue de Jesus. Não é porque você é presbiteriano, batista. Não é porque você vai à igreja. É pelo sangue de Jesus que você entra na presença do Pai. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. O caminho é novo, porque agora todo mundo pode entrar. E é vivo, porque é um caminho pulsante. É um caminho que se encarnou, que tocou a nossa terra, que pisou o nosso chão, que sentiu as nossas dores. Mas olha o que diz o versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Espera um pouquinho, pastor, estou perdido. O texto está falando que Jesus nos colocou agora no Santo dos Santos, no lugar do sumo sacerdote. Mas agora o versículo 21 está dizendo que nós temos o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que história que é essa? Opa! A pergunta é aqui: não basta então nós sermos sacerdotes de nós mesmos? Não! Não basta você ser sacerdote de você mesmo. Porque Jesus aqui nesse versículo, ele é chamado de um grande sacerdote sobre nós. Aliás, o nós aqui especificado de modo claro e explícito. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aqui nós temos a primeira referência nesse texto, desse ajuntamento de pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Qual é a construção do raciocínio do autor nesse texto, até agora? A construção até aqui é como que eu e você vamos nos reunir e termos acesso para falarmos com Deus em nome de Jesus. A construção do raciocínio é essa. Como que eu e você estamos agora nesse lugar de intimidade que nós vamos falar com Deus em nome de Jesus. Como é que é a nossa reunião? Em outras palavras, o autor está exortando a gente a buscarmos, a nos aproximarmos de Deus. Por quê?
Porque quando eu e você nos aproximarmos de Deus, 3 coisas serão desenvolvidas em nós. 3 coisas, segundo o texto. Primeira coisa que é desenvolvida em nós, fé. Versículo 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Plena certeza de fé. É essa certeza de que a gente está no caminho certo. É essa certeza que nos move. E o que nos move não é apenas a certeza racional. O que nos move é essa fé depositada em Cristo que guarda a nossa fé nele. O negócio é que a gente é tão pecador e tão imperfeito que no meio do caminho pode ser que você se sinta incapaz de estar nesse lugar íntimo com Deus. Eu sou incapaz, Deus, eu não posso estar em intimidade com o Senhor porque eu sou muito pecador, porque eu vacilo, porque eu erro. Olha o tanto dos meus erros aqui. Não, eu não posso entrar no Santo dos Santos. O Senhor não pode me colocar nesse lugar de intimidade. Não dá para mim, olha a minha vida, olha a minha história, olha a bagunça que está. Ou, pode ser que no meio do caminho, você se sinta soberbo demais para não estar no mesmo lugar daqueles que erram feio e não erram como você. E aí você olha e diz assim, não, eu não posso estar e desfrutar da mesma fé que aquele indivíduo ali, olha que pecador, eu não posso. Não dá para mim. Vamos excluir ele daqui, vamos tirar essa pessoa daqui, porque essa pessoa tão impura não pode entrar no relacionamento íntimo com Deus. Eu posso, porque eu não faço as coisas que ele faz. Ambos não entenderam ainda o que é a certeza da fé. Porque em Cristo a gente entende o real caminho da fé. Fé é um caminho. E caminho se faz como? Como é que se faz um caminho? Andando. Sabe aqueles terrenos de grama? E aí você sempre vê aquele caminho do povo que sempre passa pelo mesmo lugar e que de um lado a grama, do outro a grama e no meio aquele caminho torto. Por que tem um caminho torto? Porque as pessoas passam ali. Fé se faz assim. A fé é um caminho. E caminho se faz andando. Não adianta você dizer para mim que você tem fé, mas não caminha. Exemplo clássico. Eu não sei como é que o Mar Vermelho abriu. Eu não sei. Eu sei que o povo passou. E a gente nunca parou para perguntar isso. Porque a nossa pergunta é, como é que pode o mar abrir? A pergunta não é como é que pode o mar abrir. A pergunta é como é que o povo pode ter se salvado. Porque a história continuou. Porque se o mar não tivesse se aberto, o faraó tinha pego o povo. Se o mar abriu e fechou, com o povo lá dentro, o povo morreu, não tinha história, acabou a história. A pergunta não é como o mar abriu. A pergunta é como é que o povo se salvou. E eu, como eu entendo que fé é um caminho, eu não acredito que o mar fez assim, ó, abriu de ponta a ponta, pode passar. Para mim, o mar vai abrindo à medida que o povo vai entrando. Vai entrando e o mar vai abrindo. Opa, eu vou dar mais um passo aqui, Senhor, está abrindo e vamos embora, vamos embora. E sabe o que é mais mágico? Me desculpe o termo, mas mágico mesmo. É que enquanto tem gente que está no meio do mar, tem gente que ainda vai entrar. Ou você acha que entrou todo mundo de uma vez? E sabe o que é mais maravilhoso? É que tem gente que já passou do mar, mas tem gente que está no meio do negócio ainda. E tem que caminhar. Fé é caminho. E é um caminho que se faz caminhando.
Certeza da fé não é porque você fala assim, eu creio em Jesus Cristo, ponto final e acabou. Não. Se você crê em Jesus Cristo, então você caminha e vai trilhando o caminho. Isso é certeza de fé. E quando a gente partilha essa fé, a gente também recebe essa fé. Uma comunidade que vive pela fé, exala a fé. Uma comunidade que ensina mutuamente a fé, respira a fé. Essa fé que coloca a gente na presença de Deus, não porque a gente tem crédito ou débito. Como eu disse antes, não, eu tenho débitos diante de Deus, tanto débito, não, eu tenho créditos, por isso eu posso entrar. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus não acumula nem créditos e nem débitos. A gente entra na presença de Deus pelo sangue de Jesus, nada além disso. A primeira coisa que a gente recebe, a primeira coisa que muda em nós é fé, quando a gente entra nesse lugar íntimo com Deus, em nome de Jesus. A segunda coisa que a gente recebe é uma palavra boa, esperança. É uma palavra que eu gosto demais. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Confissão da esperança. Eu fico pensando, se você conversar com um cristão e perguntar assim para ele, um cristão verdadeiro, sincero, você tem esperança? Claro que eu tenho esperança. Eu tenho esperança. A esperança de que um dia Jesus vai voltar e que eu vou estar com Ele na glória. Eu tenho esperança, eu tenho esperança. O texto aqui não está falando de ter esperança. O texto não está falando de ter esperança. Pode olhar no texto. Guardemos firme a confissão da esperança. Não é ter esperança, é confessar a esperança. É essa postura de um confessar ao outro o que move a esperança no nosso coração, ainda que o mundo esteja caindo sobre os nossos ombros. Não é uma esperança que se obtém, é uma esperança que se compartilha, é uma esperança que se divide. Não é essa esperança egoísta, que diz assim, eu creio, eu tenho esperança. Mas você vê o seu irmão desesperançado, morrendo, e crente. Isso não é esperança. Dentro do contexto bíblico é a confissão da esperança. Eu confesso ao mundo a esperança que me move. Não é obter esperança. É compartilhar a esperança. Eu me lembro de quantas e quantas vezes eu estava desesperançado e fui esperançado ao receber a confissão de esperança de uma outra pessoa. Enquanto eu, sem esperança alguma, trombei com outro irmão cheio e rico de esperança, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que sejais ricos de esperança, porque o Deus dá esperança. Não é que o Deus oferece, Ele é o Deus de toda esperança. Que o Deus da esperança vos faça ricos no vosso crer. Esse lugar onde a esperança é confessada. E quando eu ouço da boca de um irmão a esperança que move ele, eu acabo recebendo a confissão que ele faz. E a esperança dele reverbera no meu coração e frutifica, gerando esperança em mim. Fé, esperança. E a terceira coisa que a gente encontra no texto, no versículo 24. Amor.
Amor. Versículo 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ah, o amor. Como diz a poesia do meu amigo, do meu brother, Josimar Bianchi, em uma das suas músicas. Só o amor lança luz no meio da escuridão. Só o amor. Jesus disse que nós seríamos conhecidos no mundo como discípulos dele, não é pela placa de uma igreja. Nós não vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus pelos dízimos que a gente dá. E a gente também não vai ser reconhecido como discípulo de Jesus pela teologia que você defende ou estuda. Não. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele por amarmos uns aos outros. O texto está dizendo, para nos estimularmos ao amor. Não está claro. Está subentendido que a prática do amor é difícil. E por que ela é difícil? Porque ela precisa de estímulo. O texto está dizendo, para nos estimularmos ao amor. Amor é um ensino. Amor é um estímulo. Amor é uma decisão consciente que a gente toma como verdade na nossa vida e na nossa postura. Amor não é esse sentimentalismo que a gente encontra por aí, que é chamado de amor, mas que na verdade não tem nada de amor. É patos, é paixão. Lembrando que também o termo grego patos não serve apenas para coisa boa, mas serve também para patologia. Coisas que não fazem bem. É por isso que tem paixões que nos fazem mal. Chamados de vícios, que não deixam de ser paixões, mas que nos matam. Nem tudo que é paixão é bom. Perceba essa tríade: fé, esperança e amor. Essa tríade, fé, esperança e amor é o resultado do quê? De estarmos no Santo dos Santos, na intimidade com Deus, pelo sangue de Jesus. Ou seja, quando eu e você buscarmos a Deus, nós vamos encontrar fé, esperança e amor. Estão entendendo o raciocínio do texto? Ok? Muito bem. Aí vai chegar alguém aqui agora para mim e pode pensar o seguinte, ou pode dizer o seguinte: pastor, então é o seguinte, como eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não posso desenvolver isso na minha casa. Porque se Jesus, com o seu sacrifício na cruz, me colocou nesse lugar íntimo, de intimidade, então eu posso desenvolver fé, esperança e amor orando no meu quarto. Eu posso desenvolver essa tríade santa como fruto dessa relação com Deus quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver no metrô. Eu posso. Não posso, pastor? Eu vou dizer a verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade. Sim. Você pode.
Mas esse sim não é completo. Você pode desenvolver isso no seu quarto, no seu carro, no metrô, num lugar isolado. Mas preste atenção o que diz o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O lugar, com base nesse texto, o lugar onde eu e você vamos desenvolver a nossa relação com Deus e obter os frutos dessa relação, fé, esperança e amor, não é no seu quarto, não é isolado, não é no seu trabalho, muito menos no banheiro da sua casa ou no banheiro do seu trabalho. O lugar onde essa tríade é desenvolvida em nós é no contexto comunitário chamado igreja. Quer você goste disso ou não, o contexto dessa tríade é desenvolvido com o clamor, com a admoestação do autor aos Hebreus, dizendo: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Sabe o que os cristãos, em toda a história, fizeram? Em toda a era. Sabe o que os cristãos fizeram? Eles se reuniam. Para quê? Para adorar, para orar, relembrar o passado, esperar pelo Senhor, estudar as Escrituras, cantar, testemunhar. É por isso que eu creio na igreja. E mais uma vez, eu não sou infantil em dizer que eu creio na igreja, mas não vejo os seus defeitos. Mas a igreja não é minha. Ela é a noiva. Ela é a noiva do Senhor. Não é minha. Quando a gente lê o texto, e ele diz assim: não deixe de congregar como é costume de alguns, é porque algumas pessoas desacreditaram da congregação. Perceba que o assunto dos desigrejados é antigo. De gente que já deixou de congregar porque tiveram as suas razões. O problema é que quando a gente usa das nossas ocupações, da nossa agenda abarrotada de compromisso, para não estarmos juntos aqui hoje como igreja, alguma coisa está errada. Se eu e você usamos do discurso de estarmos muito ocupados, para não nos envolvermos com a igreja, e quando eu digo envolver com a igreja, não é só vir ao culto não, é se envolver com as pessoas, no meio da semana, é estar envolvido na vida de alguém, é você partilhar e receber a partilha do outro, porque como a gente leu no texto, a esperança ela é uma confissão, onde eu alimento você com a esperança que me move, e você me alimenta com a esperança em Cristo que te move, e que se a esperança que está em mim está no nível da reserva, e você também tem reserva, a gente junta as nossas reservas e enche o tanque. Porque fé cristã não é fé isolada, fé cristã é fé compartilhada. Os criadores de ovinos sabem quando uma ovelha está doente. Sabe qual é o sinal? É quando a ovelha se distancia do rebanho e não quer mais ficar junto com as outras ovelhas do rebanho. E quando essa ovelha se afasta,
ela começa a caminhar sozinha, ela vai para trás de algum arbusto e morre. Ovelhas sadias gostam de estar perto das outras ovelhas. Ovelha doente e que está para morrer se afasta e morre só. Estar ocupado não pode ser desculpa para não estar envolvido com a igreja. E não é por conta de um serviço religioso. É porque não há cristianismo sem comunidade. Uma comunidade que se reúne e desenvolve na presença de Deus e na presença uns dos outros fé, esperança e amor. Eu acho interessante porque essa tríade, fé, esperança e amor, já foi mencionado por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Quando ele diz que o que tem que permanecer no meio de vocês é essa tríade. O que tem que permanecer no meio de vocês é fé, esperança e amor. Perceba, ele cita os 3 elementos dentro de um contexto comunitário. Ele não cita os 3 elementos para você viver como um indivíduo, mas é para você viver como igreja, como um povo. Aí você diz assim, pastor, eu entendi o raciocínio do autor aos Hebreus aqui, mas a verdade é que eu uso do discurso da minha ocupação porque eu não estou afim de ir para a igreja. Vamos ser sinceros, né? Eu não estou afim de ir para a igreja. Aí eu vou dizer assim, que bom saber disso porque eu não sou um ET. Ou porque você acha que eu, como pastor, tenho vontade de sempre de estar na igreja? Não. Todavia, o que precisa ficar bem claro é que os verbos principais desse texto, o autor constrói o seu raciocínio usando os verbos de modo que mostram uma postura ativa de todas as nossas faculdades espirituais, mesmo porque o verbo é uma... Muito bem, vocês estão bem de português, aulinha de português. Verbo é uma ação. E quais são as ações ativas que o autor aos Hebreus constrói o seu raciocínio? Olha só o que ele diz. Eu destaquei alguns verbos. Cheguemo-nos, retenhamos, consideremo-nos, não deixemos. Ou seja, viver isso no contexto de igreja, fé, esperança e amor, e buscar a Deus, não é algo que a gente espera caindo do céu, para a gente ter vontade para isso. Ah, Senhor, eu vou ficar aqui esperando hoje, e hoje eu vou esperar que me venha a vontade do Espírito Santo de Deus soprando no meu coração, dizendo, vá para a igreja. Senhor, eu vou aqui, vou deitar aqui, esperar aqui no sofá, vou ligar a TV, e eu vou pedir para o Senhor falar comigo aqui, usando o Faustão. Porque se o programa não estiver bom, eu vou entender que é para eu ir. Senhor, eu vou ver aqui o jogo do Corinthians hoje, se o Corinthians começar a perder de 1-0 e 2-0 no primeiro tempo, é porque eu tenho que ir. Do jeito que está amarelo, eu tenho que vir então todo domingo. Buscar fé, esperança e amor
no contexto comunitário, nesse lugar onde Deus nos coloca como povo dele, não é uma coisa que eu espero para ter vontade para ir para a igreja. Não é ter vontade para ir para a igreja. É uma postura ativa de você ir e buscar, independentemente do número de atividades que você tem na sua vida. Olha a construção dos verbos. Cheguemo-nos. Vá. Retenhamos. Eu vou segurar isso para mim. Consideremo-nos para estimular em amor. Não deixemos de congregar. Eu não vou deixar de ir. Eu não vou deixar de ir. Para concluir, o versículo 25 diz que a gente não deve deixar de congregar, mas antes façamos admoestações. Bom, como pastor eu confesso que eu gostei dessa palavra. Antes façamos admoestações. Porque eu encontro base bíblica aqui agora para reprimir posturas daqueles que defendem ou promovem que se você estiver muito ocupado, você não precisa ir para a igreja. E aqui não é um gosto meu. Eu me amparo na palavra. É por isso que se você não estar vindo à igreja por alguma ocupação, e se eu trombar com você, eu vou lhe admoestar. E vou lhe perguntar. E não vou te perguntar só porque eu gosto de você ou porque você faz falta. Porque não é uma questão, você faz falta aqui. Aí parece que tudo depende de você. Se você não está aqui, o negócio não gira. Não gira. Pode saber que gira. Sem você, vai girar. Sem mim, vai girar. Porque a igreja não depende de mim. Nem de você. É sopro do Espírito Santo. Porque se eu não vier aqui pregar, se eu não estiver aqui, se eu morrer, Deus vai levantar outro pastor e o negócio gira. Coitada da Diana, mas vai girar. Porque isso aqui não depende da gente. A gente é que acredita nisso. Portanto, eu gostei desse texto. Me deu um alívio depois, porque não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, porque o dia está chegando. Admoestar pessoas, e aí eu vou deixar bem claro, admoestar pessoas que são membros da igreja, membros, mas não são assíduos na igreja, é bíblico. É bíblico. Se você é membro dessa igreja, tem responsabilidade com ela, mas não é assíduo nela, você precisa ser admoestado. A grande pergunta é, admoestar com que finalidade? Porque aí também é uma outra questão. Admoestar com que finalidade? Admoestar, conclamar para que você viva fé, esperança e amor. É admoestar dentro desse contexto bíblico. Se você não está vindo, eu preciso admoestar você a viver a fé. A certeza da fé. Eu preciso admoestar você e promover o quê? Confessar a esperança para o seu coração. E estimular você em amor. Estimular você não... Vamos amar, cara, vamos viver esse negócio. Vamos viver o evangelho. Agora, admoestar com cobranças de cunho religioso também está errado. Ah, você não veio aqui porque teve uma programação e você não veio. Isso é cunho religioso. Se você percebe a falta de alguém que está muito ocupado, a sua admoestação tem que ser
promover certeza da fé no coração dele, confessar a sua esperança para o coração dele e estimulá-lo em amor. Fora disso, o que passar disso é do maligno. O que passar disso é religioso, oprime, é farisaico, é legalista. É mais um programa que você cobra da pessoa. Eu não estou pedindo aqui nessa noite que você deixe de fazer ou deixe de cumprir as suas obrigações. O que eu estou dizendo é que se você quer viver como um seguidor de Jesus, não há como você viver a fé. Não há como você viver a esperança e o amor desconectado do contexto da igreja. Acredite, um dos primeiros sinais, uma das primeiras indicações da falta de fé, da falta de esperança e da falta de amor na vida de um cristão, tanto para com Deus quanto para com o próximo, é você se ausentar da adoração comunitária e do serviço comunitário na igreja. O primeiro sintoma é você deixar a igreja. E eu admoesto vocês. Está na hora de você voltar a priorizar na sua agenda, com posturas ativas, aquilo que vai desenvolver em você fé, esperança e amor. Não deixe de cumprir as suas atividades. Contudo, não jogue para escanteio esse lugar onde Deus diz, não deixe de ir. E se você percebe que alguém não está indo, que você percebe que alguém não está vivendo isso, você tem autoridade bíblica para admoestar um ao outro e dizer assim, lembre-se, não é que eu estou sentindo sua falta. Não, é promover fé, é promover esperança e promover amor para essa pessoa que já não está mais aqui como deveria estar. Que Deus tenha misericórdia de nós e que no meio das nossas obrigações e tantas ocupações, a igreja seja esse lugar tão gostoso onde a gente possa viver. Quer descobrir como é bom estar reunido como igreja? A gente às vezes reclama demais da igreja, né? Quer descobrir como é bom? Tente conversar com um irmão na fé que participa da igreja perseguida. Tente conversar com um desses irmãos. O Osni dizendo, nessa semana retrasada que eu estive em Leme, dizendo que eles têm que às vezes ter um cultão e tem crente tudo isolado, eles se reúnem às escondidas nas casas, não pode ter louvor. Não pode ter louvor. É sério, porque se tem música, as pessoas descobrem. O Osni contou uma história dizendo que teve um dia que ele estava falando do evangelho para uma dessas pessoas que eram cristãs, mas escondido, e ele disse assim para o Osni, pastor, eu quero cantar hoje. Osni, mas não, a gente não pode. Não, mas eu quero cantar hoje. A gente nunca canta. A gente está sempre escondido, eu quero cantar. O Osni disse, bom, eu não sei como é que a gente pode fazer. Então eu tenho uma ideia. Eu vou pegar meu rádio. Eu vou ligar o rádio no máximo. E quando o rádio estiver no máximo, pastor, a gente começa a cantar. E Osni disse, ok. E ele foi, aumentou o rádio no último. E aí, no meio daquela música que estava tocando, o Osni, o dono da casa e os irmãos que estavam ali começaram a cantar. E sabe como é que eles fazem para ir embora? Chega um por vez. Se você vai ter o culto na sua casa, o culto está marcado para as 20 horas.
O primeiro chega às 3 horas da tarde. O outro chega às 4. O outro chega às 5. Às 6. Chega tudo picadinho, para não dar na cara. E quando acaba o culto, a mesma coisa. Sai às 10, sai às 11. Ou seja, quando tem culto na sua casa, o culto começa às 3 e acaba às 4 horas da manhã. Porque eles não podem estar juntos. E quando eles querem fazer um cultão, que eles chamam de cultão, sabe para onde eles vão? Para o meio do deserto. E lá eles se derramam. E a gente aqui, reclamando, ocupados demais. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos valorizar isso aqui como comunidade, como povo. E aí não importa se tem muita gente, não importa se tem pouca gente, não importa se falta um pianista, se falta um guitarrista, não importa. O que importa é estarmos juntos e fazermos de tudo para estarmos juntos, para promover no outro fé, para promover no outro esperança e para promover no outro amor. E à medida que eu promovo neles, eles vão promover isso em mim, e a gente acaba desenvolvendo uma comunidade de fé, esperança e amor, porque estamos no lugar, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Não deixemos de congregar. Vamos ficar em pé. Senhor, nós temos muitas tarefas no dia a dia, a gente tem muita coisa para realizar, mas que nós não sejamos negligentes com o congregar, com o povo, que nós não sejamos negligentes em sermos igreja, que tenhamos a disposição em promovermos no coração um do outro fé, esperança e amor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, fazendo você povo que congrega, povo que se admoesta, povo que vive a fé, povo que confessa a esperança e povo que se estimula no amor, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.